Hoje nós vamos falar de seleção natural. Vamos continuar usando o programa Populus. Vou colocar no modo de apresentação. Então hoje a gente vai falar especificamente de seleção natural. Na semana passada a gente fez aquela atividade mostrando que a seleção natural ela não é aleatória, né? Ela é direcionada e ela vai favorecer os indivíduos que são melhor adaptados num determinado momento do tempo, num determinado ambiente. E a seleção natural ela é influenciada por fatores que são aleatórios, como as mutações. Na aula passada, a gente fez aquela atividade que era mais voltada para as mutações, né? Para a gente ver a influência das taxas de mutação na seleção natural. Hoje a gente vai falar a aula toda só sobre a seleção natural. A gente vai fazer algumas simulações. Lembrando que a seleção natural, ela atua no indivíduo, tá? Quando a gente vai falar, fazer as atividades aqui, aí é bom que vocês tenham isso em mente. E o que significa a seleção natural? Com uma frase simples, né? Eu poderia ficar aqui uma hora inteira falando sobre seleção natural, dando exemplos, mas para definir uma frase, eu escolhi essa frase. Seleção natural é a sobrevivência diferencial que determina a descendência com modificação. Após longo período, leva à especiação. Então, a seleção, ela pode modificar a frequência gênica da população ao longo do tempo. Se forem acumulando várias alterações e se a gente pensar no conceito biológico de espécie, se não tiver fluxo gênico entre os indivíduos, se eles não conseguem mais se reproduzir, se eu comparo o indivíduo A com o indivíduo B, é sinal de que houve especiação. Que as diferenças que foram se acumulando ao longo do tempo podem chegar a um ponto de impedir o cruzamento entre esses indivíduos. Então, a seleção natural ela altera a frequência dos genes das populações. Ela altera eliminando genes que são nocivos, mas também ela pode aumentar a frequência de genes que tiverem maior valor adaptativo. Aí agora é importante vocês entenderem o que é valor adaptativo, que a gente vai falar bastante disso nessa aula. O valor adaptativo está relacionado com a melhor adaptação ao meio. Então a gente vai ter duas variáveis numéricas, né? A gente vai ter o valor adaptativo e o coeficiente de seleção, que a gente representa por S. Somando o valor adaptativo mais o coeficiente de seleção, a gente vai ter o valor igual a 1, que é o 100%. Então, se o valor adaptativo de uma população é igual a 1, ele vai ter o valor máximo que ele pode ter, né? Porque ele só varia de 0 a 1. Então, nesse caso do valor adaptativo ser igual a 1, como eu botei aqui na parte superior do slide, isso significa que aquela característica foi mantida na população. Então, o valor adaptativo máximo implica em manutenção de determinada característica. Por outro lado, o coeficiente de seleção, se ele for máximo, significa que o valor adaptativo é nulo. Se o S é igual a 1, significa que houve eliminação daquele indivíduo por causa de características que ele foi acumulando.
Aí eu vou fazer como eu fiz na última aula, tá? Porque eu acho que fica até mais seguro por conta da gente estar nessa modalidade online, né? E acontecerem muitos imprevistos. Eu prefiro fazer assim, mostrando para vocês em que partes do Populus eu mexi, e onde vocês também podem reproduzir em casa. E depois a gente entra no Populus e vê algumas coisas lá, não precisa nem ser tudo, porque aí a gente consegue falar um pouco, né, abordar esses conceitos da aula 15. Então, vamos começar nessa aba Model, clica aqui em cima em Model, aí vai no link Seleção Natural, e hoje a gente vai trabalhar com essa segunda linha aqui, ó, que é a seleção de um locus dialélico. É um locus que é o que tem 2 genes. É que a maioria dos problemas de genética que a gente estuda é com locus dialélicos. E aí, quando eu clico em locus dialélicos, eu vou ter várias opções aqui nessa parte Plot Option. Minha cadeira fez um barulho estranho. Nessa parte aqui, a gente vai trabalhar hoje com essa opção P, lembrando da aula passada, que no gráfico, quando aparece P, representa a frequência do gene dominante. E o T é o tempo, tá? Então, primeiramente, a gente vai trabalhar com essa opção. E a gente vai trabalhar com o W, que é o valor adaptativo. Nessa coluna do meio, Fitness, Selection, ó, a gente está trabalhando, que aqui tem 2 abas, Fitness ou Selection. A gente está trabalhando com o Fitness. E aqui mostra, reparem aí, que nós estamos trabalhando com os genes homozigoto dominantes, é o genótipo dialélico, né? A gente está trabalhando com um par de genes. Quando eu coloco esses valores aqui, eu estou colocando valores para os genótipos. Então, a gente vai ter o valor adaptativo na frente, que é a letra W. E a gente tem os genótipos homozigoto dominante, heterozigoto, homozigoto recessivo. E a gente vai trabalhar inicialmente com o número de gerações igual a 150. Relativamente um tempo curto. Considerando que a gente está falando de evolução, né? E nós vamos usar 6 frequências iniciais. Então, é importante vocês olharem aqui e entenderem que quando existe a presença do gene dominante, seja no indivíduo homozigoto dominante ou no heterozigoto, o valor adaptativo é máximo, ó, igual a 1. O que significa isso? Significa que esses indivíduos eles estão perfeitamente adaptados àquele ambiente e eles vão ser mantidos na população. Eles não vão ser eliminados. Eles têm grande chance de ter sucesso, né? Em relação àquele gene. Lógico que existem outros fatores, né? Sempre existem. Mas a gente está isolando aqui, a gente está estudando com modelos que são representações da realidade. Então, a gente estuda dessa forma fragmentada. A gente tem que ter consciência que a gente está falando de apenas um par de genes, né? A gente está estudando os locus dialélicos. Agora, reparem que para o valor adaptativo do homozigoto recessivo, azinho, o valor não é máximo. Então, ele tem uma certa desvantagem em relação aos que têm o gene dominante. Aí,
se vocês depois fizerem, repetirem, né, essa atividade, depois que vocês colocam as opções, eu selecionei aqui, coloquei os números, vocês sempre apertam nessa tecla aqui, View, que é com essas setinhas verdinhas, que aí vai abrir o gráfico com essa configuração, né, que vocês vão selecionando. Inclusive a aula 15, ela tem o passo a passo de todas as atividades. Eu estou fazendo nessa versão, né, mais dinâmica por conta da modalidade online. Então, gente, nesse caso, a gente tem a dominância completa, que é a vantagem do gene dominante, esteja ele no genótipo homozigoto dominante ou no genótipo heterozigoto, ele está em vantagem. Então, isso é a dominância completa que a gente estuda, né? Aqueles probleminhas de genética, né? A gente estuda dominância completa, codominância. E o caso da dominância completa é quando o valor adaptativo vai ser máximo para o gene dominante. E aí, quando eu clico no visualizar, olha o que aparece. Para 150 gerações. Lembra que eu coloquei lá o gráfico? Era P, que é a frequência do gene azão, que é sempre que aparece aqui. E T é o eixo X com o número de gerações. E eu tinha selecionado 6 frequências iniciais. Por isso que apareceram as 6 linhas. Aí eu tenho aqui frequências iniciais mais baixas, menos de 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e muito perto de 1. Lembrando que quando a frequência, aí lembrando da aula passada, que P mais Q é igual a 1, ou seja, o gene dominante mais o gene recessivo, a frequência total dele é igual a 1. Então, se o meu P, que está representado aqui nesse gráfico, se o P chegar até o 1, isso significa que extinguiu o gene recessivo da população. Lembra que a gente viu isso na aula passada. Se frequência de P é igual a 1, aí o Q vai ser 0, né? Só que aqui, gente, o que acontece? Olha esse gráfico. O que acontece ao longo do tempo com todas as frequências, independente delas serem baixas, médias ou altas? Repara que essa frequência aqui ela não é igual a 1. Ela é quase 1, mas ela não é igual a 1. E ao longo do tempo, todas as frequências, independente de inicialmente elas serem baixas, médias ou altas, ao longo do tempo as frequências vão chegando perto de 1. Aqui o tempo é relativamente curto. Se eu coloco, mantenho os mesmos dados, tá? Mantenho a frequência adaptativa máxima para o homozigoto dominante, para o heterozigoto, mas só que eu coloco um tempo de 1000 gerações. Eu aumento esse tempo. O que vocês acham que vai acontecer? Imagina aí, ó, aqui eu tenho gráficos com 150. O gráfico com 1000, como vocês acham que vai ficar? É muito parecido com o anterior, só que ele é condensado. Olha pra cá, ó, pra linha, pro eixo X, né, pra linha do tempo, é o mesmo gráfico, só que ele agora tem 1000 gerações. Só que se eu olhar aqui, aqui é 200, né? Aqui é 100. Aquele gráfico, ele vinha só até mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui.
Esse gráfico é praticamente o mesmo, só que a linha do tempo é maior. Mas esse gráfico com tempo maior, que a gente vai trabalhar deste exemplo aqui para frente, a gente vai trabalhar sempre com tempo igual a 1000. Esse gráfico dá para a gente ter uma noção que essa frequência, né, ela ao longo do tempo ela vai permanecer aqui próxima a 1. Aí agora eu tenho uma pergunta que eu queria que vocês respondessem. Quem achar quiser, né, responder, liga o microfone para responder. Vocês acham que esse valor da frequência ele vai chegar até 1? Lembrando que o 1 é a extinção do gene recessivo. Nesse caso aqui, que eu tenho a dominância completa, vocês acham que vai chegar a ser igual a 1? Sim ou não? O que vocês acham? Eu queria que alguém me respondesse. Acho que sim. Quem falou? Leandro. Leandro, acho que sim. Todo mundo concorda com o Leandro? Alguém acha que não e tem uma justificativa? Por que você acha que sim, Leandro? Porque com o passar do tempo, das gerações, a tendência é que os dominantes vão sendo exatamente dominantes, né? E os recessivos percam a força. Oi? E os recessivos vão sumindo. É isso que o gráfico induz a gente a pensar também, né? O gráfico está mostrando isso, né? Eu acho que não dá, não. Eu acho que não dá extensão do gene recessivo, não. Até porque nessas condições aí, o gene dominante ele está tendo uma vantagem adaptativa melhor em relação ao gene recessivo. No entanto, se em uma dessas gerações aí o gene recessivo for mais vantajoso do que o dominante, essa população de recessivo ela volta a crescer e aí ocasionando aí o equilíbrio populacional, né? Quem falou? Mas aí eu tô falando Ivan. nessas condições aí. Quem tá falando agora? É porque eu não consegui achar na webcam. É o Ivan que falou e o Leandro, isso é eu que tô arriscando. Não, Leandro eu consegui identificar, você falou no início. Olha só, pessoal, o que acontece é que nessa situação é que esses indivíduos aqui, ó, eles têm o valor adaptativo máximo. Então, o gene azinho, ele fica na população, ele não vai ser extinto por causa desses indivíduos heterozigotos. Então, essa linha aqui que a gente está vendo, apesar dela estar muito perto do 1, ela não chega a ser igual a 1. Ela pode ser 0,9999, mas igual a 1 ela não chega, justamente porque os indivíduos heterozigotos mantêm o gene. Realmente, a confusão que gera, o Leandro, que realmente o gráfico mostra essa coisa dos dominantes, né? Que realmente são eles que vão permanecer e por isso a frequência do gene Azinho vai ficar baixíssima. E os indivíduos homozigoto recessivos, né, o Azinho, eles não têm valor adaptativo máximo, não. Então, eles vão ser muito raros na população. Só que o gene, ele não some por conta dos heterozigotos. E o que a gente vê no gráfico, apesar de eu ter carregado aqui, né, o sistema com valores para o genótipo, o que eu vejo no gráfico não é o genótipo. Eu tenho só no eixo Y a frequência do gene azão. Eu não vejo aqui no gráfico o meu genótipo. Não vejo
a representação do genótipo, só dos genes, entendeu? Então, por isso que ele não vai chegar a 1. Se alguém não entendeu isso, eu queria que vocês ligassem o microfone até aqui. Até essa parte, se tiver alguma dúvida, vocês podem ligar aí o microfone para a gente poder seguir para o próximo exemplo. Entendido. O próximo exemplo, gente, se alguém quiser pode me ter... Oi? Alguém quer falar? É porque eu não visualizo todo mundo, aí eu fico meio perdida aqui. Pessoal, olha esse outro exemplo. Nesse exemplo, ó, vou deixar aqui que já avisou que daqui a 10 minutos a gente vai cair. Aí a gente volta com o mesmo link, tá? Pessoal, nesse outro exemplo, o que a gente vê é que ainda é dominância completa. O gene azão-azão, né, o genótipo azão-azão e o genótipo azão-azinho tem valor adaptativo máximo. Só que olha agora o valor adaptativo dos recessivos. Ele é um genótipo letal. Se o indivíduo for formado, né, na fecundação com esse gene, ele vai morrer, né? Existem várias doenças assim, que às vezes o feto morre ainda na barriga da mãe, ou ele vive muito pouco tempo. Então é um gene letal. E a gente vai ver no tempo de 1000. Aí, nesse caso, que o gene é letal, mas o valor adaptativo do heterozigoto é máximo. Vocês acham que vai ter a fixação do azão e a extinção do azinho? Vocês acham que nesse caso do gene letal, as frequências chegarão a 1? A frequência do P ali vai chegar até 1? Porque aqui o que... Também não. Também não, porque ainda assim, se o gene dominante, azão, ele tem aí a dominância em relação ao recessivo. Só que também os heterozigotos ainda vão estar portando o recessivo. E aí essa característica de letalidade, ela só vai se expressar se o indivíduo for azinho, caso for recessivo para ambos os gêmeos, não é isso? Exatamente. O indivíduo heterozigoto, ele tem o valor adaptativo máximo, porque a dominância é completa, né? O gene dominante mascara o efeito do outro, do recessivo. Ele não vai influenciar. Não vai trazer desvantagem, ó. O valor adaptativo do heterozigoto também é máximo. Aí agora, eu vou lá no Populus, deixa eu anotar aqui, 110. E eu vou mostrar para vocês o que eu falei. Se eu estiver falando, de repente, fechar, vocês já sabem, né? Porque tá acabando o tempo. Ó, aqui no Populus a gente vai em Model. Aqui eu não tô no slide não, já tô no... Eu vou entrar em seleção natural, locus dialélico. Aí abre aqui para mim as opções e eu posso modificar. Então eu vou manter aqui essa opção, né, frequência versus tempo. E eu acho que eu entrei no lugar errado. Ah, não. É porque tava na aba, não tava no fitness. E aí vai ser o gene letal, ó. Vou botar aqui o valor adaptativo do azinho 0. 1000 gerações. Frequência inicial 6 genes. Aí abriu ali, ó. Tá vendo? Eu cliquei.
abriu aqui. Aquilo que eu tinha recortado e colocado a imagem para vocês, ó. E aí a gente percebe que nesse caso aqui foi muito intensa a seleção, né? Logo nas primeiras gerações já chegou muito perto de 1, porque os indivíduos que são azinho, eles morrem. Então eles vão ser muito mais... o gene azinho só vai estar mesmo nos heterozigotos. E quando eu clico em cima, deixa eu tentar clicar aqui para ver se o valor é igual a 1, aí a gente vê que não é, tá vendo? Porque ali no gráfico, né, fica difícil de visualizar, mas aqui tá vendo? A linha, ela tá um pouquinho abaixo de 1. E aqui já tá na geração, ó, 550. Por causa do que a gente discutiu. Certo? Entendido até aqui? Entendido. Ok. Sim. Ok. Então eu reforcei isso aqui, tá? Que nas atividades 1A, as 3 atividades que a gente fez até agora, não teve a fixação do azão, porque o valor adaptativo do genótipo azão-azinho é máximo, e é isso que mantém o gene recessivo na população. Porque o valor adaptativo dos indivíduos que têm esse genótipo é máximo. Então pode passar 2.000 gerações que ele vai permanecer. Porque esses indivíduos são bem-sucedidos. Agora, pessoal, a gente vai continuar falando de dominância completa, só que a gente vai mudar ali a opção. Ao invés de ver frequência do gene, como a gente tinha visto até agora, ó, que era P versus T, agora a gente vai ver a frequência do genótipo mesmo, tá? Da duplinha aqui. Olha só. Aqui em vermelho eu tenho o azão, que é P ao quadrado, 2PQ é o azão-azinho em azul, e o verde é azinho-azinho. E aí, como que é a frequência dos genótipos? O que tem maior vantagem é o azão-azão. O azão-azinho, ele tem a mesma vantagem adaptativa, ele tem o valor adaptativo máximo. Mas a frequência dele cai um pouco, cai bastante, aliás, né, em relação ao azão-azão, porque existe o coeficiente de seleção em cima de azinho-azinho. Então, na população, pensando em população, ele acaba tendo uma desvantagem, porque o gene recessivo é mais raro, né, na população. Eu fiz aqui com 0,9, ó. Mas mesmo assim, em termos de população, aí é importante vocês entenderem que agora eu estou falando do genótipo, tá? E mesmo assim ele não vai se extinguir. O gene azinho não se extingue, porque não existe nenhum problema com os indivíduos que são azão-azinho. Eles têm o valor adaptativo máximo. Só que é raro naquela população ter indivíduos azinho-azinho, né? Porque existe uma seleção contra eles. Então, por isso a linha azul tem esse comportamento, né? Ao longo do tempo, existem poucos indivíduos heterozigotos. Mas não porque eles não sejam perfeitamente adaptados, eles são perfeitamente adaptados. Mas a questão é que quando eles vão cruzar entre si, não tem mais tantos genes recessivos naquela população. Só quando cruza 2 indivíduos heterozigotos
é que pode nascer outro heterozigoto. E também pode nascer o homozigoto recessivo, que nesse caso, né, ele vai ter uma doença. Porque o valor adaptativo dele é 0,9, nesse exemplo aqui. Ele não é letal. Ó, reparem que tá aqui a representação que isso é genótipo, tá bom? Já falta menos de 1 minuto, já vai fechar. E quando a gente voltar, nós vamos falar da codominância. Então, pessoal, vamos continuar. Pensando na codominância. Codominância é quando as duas características se manifestam. Então, aqui no caso, ó, quem realmente tem o valor adaptativo máximo é só o azão. O genótipo homozigoto recessivo, ele tem o valor adaptativo de 0,9. E no caso da codominância, os dois genes se manifestam para determinar a característica. Um exemplo assim que a gente usa no ensino médio, só para vocês relembrarem. Uma flor vermelha e uma flor branca. O cruzamento das duas vai dar uma flor que é manchada. Tem partes vermelhas e partes brancas. Então, quer dizer, os dois genes se manifestaram. O gene que a gente chamaria de recessivo e o dominante. Que aqui no programa só tem essa representação. Quando a gente resolve o probleminha de codominância, a gente até bota 2 letras maiúsculas diferentes, né? Mas aqui o programa não tem letras diferentes. Então, entendam isso daqui como codominância. Os dois genes vão se manifestar para determinar uma certa característica. E a gente vai fazer a simulação e olha só, é parecido com o que a gente viu antes. Mas aqui as linhas são mais suaves. Deixa eu voltar rapidinho aqui, ó. Ó, deixa eu voltar nesse. Olha só, esse gráfico é quando era dominância completa. As linhas, elas sobem muito rápido e se aproximam muito mais rápido de 1. Ó, vamos olhar aqui. Então, esse gráfico é um gráfico da dominância completa, só para efeito de comparação. Olha as linhas como elas sobem muito rapidamente. Mesmo a frequência baixíssima, ela já sobe para próximo do 1. Agora, na codominância, ó, vou para codominância agora. Olha como que a linha demora um pouco mais, tá? Então, tem uma diferença no gráfico, mas ele é parecido com o que a gente havia visto. A frequência do gene azão aumenta mais lentamente se comparada à simulação da atividade 1, que era a dominância completa, que eu acabei de voltar para vocês verem. Porque lá o valor adaptativo tanto do homozigoto dominante quanto do heterozigoto era máximo. Aqui não. Aqui o gene azão ele tem uma certa desvantagem também. Porque quando o gene azão está no genótipo codominante, né, ele não vai ter mais o valor adaptativo máximo. E aqui nesse caso, o alelo azão, ele pode, ao longo das gerações, ele vai se fixar. Com o passar do tempo ele vai, porque também tem uma desvantagem para os heterozigotos, né? Os que têm 2 genes diferentes aqui tem desvantagem também. Então, depois de várias gerações, o alelo
azão se fixa, porque o heterozigoto agora não vai conseguir preservar esse gene azinho aqui, porque o valor adaptativo do heterozigoto não é máximo, então ele não vai conseguir escapar da extinção. Então o gene azinho vai acabar sendo extinto. Depois de muito tempo, tá? Gente, se tiver dúvida, eu fechei o microfone só porque pra gente pra eu seguir aqui, porque às vezes a gente tá em casa, né? Os barulhos, eu fico morrendo de medo aqui em casa de chegar alguém, tocar campainha, cachorro latir, essas coisas, né? Mas não levem a mal, não. Eu gosto quando vocês participam. Na hora que vocês quiserem, podem desativar e perguntar. Até agora eu acho que tá tranquilo, né? Sim. Sim. Sim, Tá. tranquilo. Pode perguntar se tiver dúvida. Agora, pessoal, a gente vai ver a última opção daqui, dessa primeira coluna, Plot Options, que é o valor adaptativo médio. Reparem que tem um tracinho, não sei se todo mundo, porque quem tiver em celular é mais difícil ver esse tracinho, né? Quem está no computador é mais fácil. Mas é a letra W com um traço por cima. Isso representa o valor adaptativo médio da população. Então, até agora, primeiro, nós vimos, né, um gráfico P versus T que mostrava a frequência do gene. Depois a gente viu aquele outro gráfico que mostrava a frequência do genótipo, mas isso a nível de indivíduo. Agora a gente vai ver o valor adaptativo médio da população. E aí é esse gráfico aí. Aí, gente, presta atenção nesse gráfico, que ele confunde. Por quê? Agora eu não tenho T, não tenho tempo. As variáveis são diferentes. No eixo Y, a vertical aqui, eu tenho o valor, eu até escrevi aqui porque a letra está em vermelho, fica ruim. Até no computador, eu que já sou meio, tem problemas de visão, eu não estou vendo bem essa letra. Então, isso aqui representa o valor médio na população, o valor adaptativo médio. E reparem que no eixo X eu tenho a frequência de P. Então é diferente, esse gráfico é bem diferente, tá? Então aí eu quero que vocês reparem dois valores. Deixa eu prender um pouco meu cabelo, que tá quente. Quero que vocês reparem que tem dois valores importantes, né? Tem vários valores aqui. Que tá variando, ó, o gráfico tá variando ao longo de diferentes frequências do GNP. De 0 até 1. Aqui, P igual a 1 é porque o azão se fixou. P igual a 0 é porque o azão se extinguiu. Então aqui, quando P é igual a 0, todos os indivíduos vão ser azinho, azinho. Né? Na situação se todo mundo fosse azinho, azinho. E aí, nesse caso, o valor adaptativo médio da população seria o mínimo, que é o 0,9. Que eu botei, que é o 0,9 porque eu carreguei aqui, ó. Eu botei valor adaptativo de azinho, azinho 0,9. Então, para P igual a 0, o valor adaptativo é o mínimo. E aqui eu tenho esse ponto aqui, a seta que está aqui na vertical, porque eu não sei se vocês estão vendo meu mouse. Essa seta que está na vertical do extremo oposto do gráfico, ela representa que todos os indivíduos são azão, azão. Então, são essas, na população, você tem essas variações.
E aqui o valor adaptativo médio também é máximo, nessa situação aqui. Agora a gente vai inverter um pouco aí os valores. A gente vai dar vantagem para o heterozigoto. Reparem aí, valor adaptativo dos homozigotos, tanto o dominante azão é 0,9. Azinho é 0,9. Agora quem está na vantagem... Está dando uma pressão no meu ouvido. Agora quem está na vantagem é o heterozigoto. Ainda 1000 gerações, tá? E aí eu continuei naquele gráfico que é o valor adaptativo médio, tá? Da população. Então aqui, gente, no caso dos heterozigotos, o valor 0,5 vai ser máximo. Então é a frequência ideal nesse caso. Quando os heterozigotos estão em vantagem, ao invés de, quando eu fizer outro gráfico das frequências, ao invés de todas as frequências convergirem para o valor 1, elas vão convergir para esse valor 0,5, porque esse é o valor adaptativo máximo da população. É o menor, é o valor que representa a vantagem dos heterozigotos. Olha, que eu indiquei aqui, 0,5. E aí, quando eu vou nesse outro gráfico das frequências, olha só o que acontece. Independente da frequência inicial de P, né, ou do azão, né, ser baixa, média ou alta, ou até muito perto de 1, agora todas elas vão convergir para 0,5. Por quê? Agora eu tenho outra situação, eu tenho a vantagem dos heterozigotos, que tem a frequência, o valor adaptativo médio lá da população, lembra que a gente viu 0,5? Então, independente da frequência inicial, ao longo do tempo a frequência converge para 0,5, porque esse é o valor adaptativo máximo dos heterozigotos. Essa situação não vai ocorrer se eu botar a frequência nos que a gente fala pontos de equilíbrio instáveis, que é 0 ou 1. Para o 0, a frequência inicial igual a 0 e a frequência igual a 1, não tem oscilação. Se a frequência inicial... Se eu digo que a frequência inicial é igual a 0, o que significa? Que a população só tem indivíduos azinho. Então, não tem como uma população que só tem azinho ter indivíduo heterozigoto. Então, essas são as exceções. E o 1 também. Se todo mundo for azão, todo mundo é homozigoto dominante. Não tem como ter heterozigoto. Então, a gente chama esses pontos, o ponto 0 e o ponto 1, de pontos de equilíbrio instáveis. Aí tem eu sempre lembro que é instável, porque eu lembro disso desde que eu era até estudante. Que aqui, se você botar... Eu imaginava isso aqui, uma tigela, e no livro também fala isso. Uma tigela, se você bota a bolinha de gude fica... Ela vai ficar balançando ali na tigela que você jogou numa bacia, e ela vai parar no centro, mais ou menos, que é o ponto de equilíbrio estável, que no caso é o 0,5. Agora, se eu tento equilibrar a bolinha nas bordas, vai ser bem difícil, né? Então, o ponto de equilíbrio, os pontos de equilíbrio instáveis são o 0 e o 1. Isso é uma maneira até legal de memorizar, né? Aqui o ponto de equilíbrio estável é 0,5. Independente da frequência inicial, todas ao longo do tempo, que aqui eu voltei para o gráfico gerações. Todo mundo vai convergir para 0,5.
o valor adaptativo médio da população tá, eu tinha colocado aqui pra gente fazer essa simulação lá no Populus, mas eu acho que eu vou dar seguimento e qualquer coisa eu faço lá, porque eu já coloquei, ia acontecer essa situação aqui. Eu vou dar seguimento pra gente conseguir ver tudo direitinho. Esse exemplo aqui é a desvantagem do heterozigoto, que a gente não tinha visto ainda. A gente viu desvantagem do homozigoto recessivo, né? E anteriormente aqui a gente viu a vantagem do heterozigoto. Agora, no próximo exemplo, a gente vai ver a desvantagem do heterozigoto, porque os homozigotos têm valor adaptativo máximo. E o heterozigoto é que tem a desvantagem. Olha o que acontece. Independente da frequência inicial ser baixa, média ou alta, todos os valores fogem do 0,5. É um gráfico interessante, né? Porque tá vendo? Esses aqui, conforme eles vão ser... Esse aqui tá muito perto, é 0,4. Então ele vai descer. E os valores que estão acima ficam próximos de 1. Aqui a gente teve uma dicotomia, né? Uma separação. É um gráfico espelhado, né? A metade vai convergir para 0, né? P igual a 0. E a outra metade, por quê? Metade vai ser homozigoto recessivo e a outra metade vai ser homozigoto dominante, porque não tem, assim, a longo prazo, vai diminuindo cada vez mais os heterozigotos. E aqui, o ponto de equilíbrio vai ser instável pro 0,5, porque é o valor mínimo, tá vendo? Lá na frequência média da população. O 0,5 é o ponto mais baixo, então é o ponto de equilíbrio instável. Só não vai variar a frequência, né, se for a frequência inicial 0, porque aí vai ficar todo mundo ao longo das gerações homozigoto recessivo, ou se for 1. Agora eu vou falar de um caso que vocês já devem conhecer um pouco, né? Que é a anemia falciforme. Em populações de caucasianos, são pessoas de pele clara, o que se observa é que os indivíduos que têm a anemia severa, eles têm uma grande desvantagem. Os que têm anemia branda, eles conseguem sobreviver, tá? Então eles permanecem. E os normais, que são azão. Então, vou voltar porque eu inverti a ordem de falar. Valor adaptativo máximo para quem não tem anemia ou quem tem anemia branda. Agora, quem tem anemia severa entre os caucasianos, eles têm um valor adaptativo bem baixo, né? Porque muitos morrem muito jovens. E aí, o gráfico ficaria assim. Os indivíduos normais, sem anemia, e os heterozigotos têm o valor adaptativo máximo. Então, é um gráfico bem parecido com o que a gente viu na dominância completa. Sendo que o tempo, olha aqui, porque aqui está... reparem a escala de tempo que está aqui. 50 gerações.
que eu dei um zoom, eu cortei essa parte, tá? 50 gerações e já converge muito rapidamente para o 1, para perto do 1, né? O gene vai se manter naqueles que têm anemia branda, né? Porque tem valor adaptativo máximo, então não vai fixar. Não vai conseguir extinguir o gene da doença. Mas, aí tem uma... Por isso que eu falei em cor de pele e em localização, né? Não é nem cor de pele, é mais a localização, que os caucasianos vivem em regiões que não são afetadas pela malária. Mas aí fizeram estudos e foi verificado que em países africanos e árabes, aqueles que têm o genótipo normal, eles têm uma leve desvantagem. Porque existe uma correlação entre a anemia falciforme e a malária. Por quê? Para a malária, o agente etiológico da malária, que é o plasmódio, né? Aí tem várias espécies, plasmódio falciparum, só lembro desse. Mas é um gênero de protozoários, né? Os plasmódios, eles precisam invadir as hemácias sanguíneas. E para eles completarem o ciclo de vida deles, a hemácia tem que estar perfeita. A pessoa que tem anemia falciforme tem as hemácias alteradas. Então, o plasmódio ele não consegue completar o ciclo de vida nessas hemácias deformadas dos indivíduos que têm anemia falciforme. Então, ter a anemia falciforme na África e nos países árabes é vantajoso, né? E aí, reparem, gente, que o valor adaptativo já era máximo para esses indivíduos que têm anemia. Quando eu comparo esse africano com o caucasiano, né? A diferença, ó, deixa eu voltar aqui. Nos caucasianos, o valor adaptativo dos normais era máximo. E dos que têm anemia também é máximo, porque eles sobrevivem. Eles estão adaptados, aquela característica não faz com que eles não consigam se reproduzir, eles estão bem adaptados. A diferença para os africanos é que nos africanos, os normais vão ter o valor adaptativo 0,9. Porque os normais têm todas as hemácias perfeitas e redondinhas. E aí o plasmódio causa um estrago muito maior no organismo e muitas pessoas morrem de malária. Então, muitas pessoas normais para anemia morrem de malária. Por isso, o valor adaptativo dos normais é 0,9. Reparem, gente, que eu estou botando sempre ponto aqui, até no slide, porque lá no programa, se você bota vírgula, ele não aceita, tá? Quem for depois treinar em casa, ele não aceita vírgula. Então, todo mundo entendeu esse exemplo? Eu pulei algumas atividades para poder dar tempo, porque eu acho esse exemplo aqui muito ilustrativo para vocês entenderem até essa questão da seleção natural, porque às vezes a seleção atua de formas não tão assim, prósperas, né? Porque aqui nesse caso o indivíduo ele tem uma doença, a anemia falciforme, que lógico que ela tem efeitos ruins, né? É uma anemia. Ele deve se sentir, a pessoa que é portadora deve se sentir mais cansada, né? Deve ter um pouco mais de dificuldade para realizar as atividades diárias. Mas só que se ela vive lá no lugar que está cheio de malária, ela tem mais chance de sobreviver. Então esse é um exemplo clássico aí de seleção natural. Eu achei que a gente tinha que falar dele.
Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Locais com alta incidência de malária, indivíduos normais sem anemia têm desvantagem, pois ficam vulneráveis à malária, apresentando valor adaptativo mais baixo que em outros lugares que não tem malária. Por isso, eu acho esse exemplo fantástico também, porque ele mostra que a seleção ela vai atuar de acordo com o ambiente. Isso é muito importante de vocês entenderem. Por isso que a seleção natural não é ao acaso. Ela tem valores que vão determinar a ocorrência dela. E esse é um belo exemplo, né? E aí esses, então, quem vai se dar melhor aqui é o cara que tem anemia. Eu não estou falando muito dos que têm anemia severa, porque esses, independente do lugar onde eles vivem, eles têm pouca chance de sobreviver. Porque não conseguem transportar o oxigênio pelo corpo e eles geralmente morrem jovens. E reparem aqui o gráfico, ó, para esse exemplo aqui, ó, com esses valores. Valor adaptativo homozigoto dominante vai ser 0,9. Valor adaptativo dos heterozigotos que tem anemia branda, máximo. E valor adaptativo da anemia severa, 0,2. E aqui, olha como que o gráfico, olha ele em cima, ó. As bolinhas amarelas que nos outros gráficos até agora, né, elas estavam sempre formando aqui uma linha reta. Reparem que aqui não, a linha vai caindo, porque ao longo do tempo, os indivíduos azão, eles têm desvantagens, tem um valor adaptativo 0,9. Então, esse aqui com certeza nunca vai fixar. A frequência de azão não converge para próximo de 1, ela se afasta de 1, né? Ela converge para em torno de 0,9. Porque nessa situação, ser normal para a anemia é uma desvantagem em relação à malária. Alguma dúvida, gente, até agora? Não. Acho que eu vou dar só uma olhada aqui na chamada. Porque algumas pessoas chegaram depois. Daiane, Driele, eu já tinha posto. Helena, Emily, Fernando. Ivan, Kátia, Leandro, os dois Lucas, Rezende e Oliveira, Patrícia Alice, Patrícia Toledo, Esqueceu de mim, André, Elaine? Eu também, Andréia. Tatiana. Eu não cheguei, é porque eu não consegui chegar, o negócio fica subindo. Tatiana e Tatiane. Ó, então E eu, Elaine? Não, Elaine já botei já. É porque Já? você. Então tá. Desculpa, Elaine, é porque você já tinha colocado. Você chegou logo. É que você pulou o nome, aí eu acho que você não tinha colocado. É porque eu fui falando que eu não tinha marcado antes. Então, ó. Então tá, Amanda, obrigado. De nada. Amanda faltou. Luciana faltou. Raquel. Rita faltou. É isso mesmo, né, gente? Rita não tá aí, não. Então tá. Quer passar, peraí. Agora, pra finalizar, a gente vai ver essa parte
nós vamos ver agora seleção natural, mas essa terceira linha aqui do menu, seleção de locos multialélicos, que ela gera um gráfico tridimensional. Essa daí, se vocês fizerem em sala de aula, os alunos vão adorar, que o gráfico se mexe. E é assim, ó, a gente faz a representação de 3 alelos diferentes, como se fosse A, B e C. Só que ali, ó, para esse gráfico aqui, P, né, que é a frequência do gene, que vai ser, quando aparecer a frequência de P, você sabe que está se referindo ao gene A. A gente convencionou chamar de A. Versus o tempo. E aqui, gente, a forma de carregar os dados, vocês têm que saber que o 1 representa o gene A, o 2 representa o gene B e o 3 representa o gene C. E eu tenho frequências iniciais nessa coluna aqui. E a frequência inicial de A, que é o 1, vai ser 0,2. A frequência inicial de B, 0,3. E a frequência inicial de C, que é o 3, 0,5. E aí, reparem que eu vou ter uma matriz aqui, né? Os genótipos que vão ter valor adaptativo máximo, nesse exemplo, são todos aqueles que tiverem o gene A. O gene A é que vai ser o que vai dominar aqui. Então, reparem que essa primeira coluna, toda ela eu tenho o A, né? Aqui vai ser Azão, Azão. Aqui é Azão, Bzão, porque o 2 é B. E aqui é AC. E a primeira linha também eu vou ter Azão, Azão, AB e AC. E aí o valor adaptativo vai ser máximo para os genótipos que têm o gene A. Para os demais, por exemplo, aqui que vai ser Bzão, Bzão, ou aqui que vai ser Czão, Czão, vai ser 0,9. Esses 4 aqui no meio não tem o gene A. Então eles vão ter um valor adaptativo menor. Repare que a frequência inicial mais baixa é do gene A. Só que ele tem o valor adaptativo maior. Então a gente espera que ao longo do tempo ele vá se sobressair, né? Porque ele tem o valor adaptativo máximo. E aí a gente tem aqui o gráfico das frequências, tá? A linha vermelha representa o gene A, que ele começou com a frequência mais baixa, de 0,2, mas ele tinha um valor adaptativo mais alto, então ao longo do tempo ele foi prevalecendo. E os genes B, que é o azul, e o gene C, eles têm o valor adaptativo 0,9, né? Então, ao longo do tempo, eles vão diminuindo. Mas também nunca vão sumir da população, porque eles estão presentes nos heterozigotos que têm o AB, o AC, né? Então, ao longo do tempo, eles vão permanecer. E aí, olha o gráfico que gera com as frequências. Nós vamos fazer esse aqui no Populus para vocês verem como que faz. Porque é só marcar a opção P. Não tem água, não. Tá de dodo, né, meu filho? Tem água? Tem água? Cadê a água? Ó, então vocês vão... esse aqui é o gráfico P vezes P, que é frequência vezes frequência. Então, a gente vê aqui as frequências. Reparem que estão em cores representando, né? O gene A em vermelho, o gene B em azul e o gene C aqui está amarelo, não está verde, mudou.
Mas o importante da gente enxergar aqui é que eu tenho aqui uma variação, uma linha ao longo do tempo. E eu tenho no tempo zero aquelas frequências iniciais que eu coloquei, né? A igual a 0,2, B igual a 0,3 e C igual a 0,5. Ao longo do tempo tem um aumento, né, bem expressivo da frequência do A, porque o valor adaptativo dele é máximo, sendo ele homozigoto ou heterozigoto. Então, ó, no tempo final, aqui no final da linha branca, a frequência do gene A foi para 0,8, né? Uma frequência bem alta. Já as frequências de B e C ao longo do tempo foram diminuindo. B foi para 0,04 e C 0,07. Eu estou ignorando as outras casas para evitar a fadiga de ficar falando esses números todos. Tá bom, gente? Então é para vocês conhecerem esse... Peraí, deixa eu voltar aqui, porque daqui a pouco, daqui a 2 minutos, a gente vai ter que entrar com o link de novo. Aí eu vou só pedir... Eu vou demorar um pouquinho, que eu vou só ao banheiro, tá? Vou pedir vocês uns 2 minutinhos para eu ir ao banheiro. E aí a gente vai voltar, porque aí a gente viu aqui, ó. O gráfico de linha é esse aqui, P vezes T, que é esse aqui. E o outro gráfico tridimensional é essa opção aqui de baixo. P versus P. Aí vai gerar esse gráfico. Aí a gente vai fazer essa atividade no Populus e depois a gente vai encerrar a aula. Alguma dúvida, gente? Não. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, porque eu acabo falando, né? Eu fico ali sozinha falando, ninguém me interrompe, aí e a gente quer mostrar para vocês. Aí eu selecionei esses pontos principais da aula para a gente poder ver. Mamãe? Voltei. Então, pessoal, agora a gente vai fazer aquelas simulações no Populus. Eu estava falando antes de cair a questão da importância do Populus, né? Vou fazer porque ele permite muitas pesquisas, né? Porque são simulações que não tem como fazer assim, esperar 1000 gerações para fazer, né? Dependendo da espécie que você estiver estudando, pode ser que esse tempo seja longo demais. Esse exemplo que eu dei de 70 anos seria se estivesse estudando peixes. Que esse tempo de 1000 gerações equivaleria a 70 anos de trabalho num estudo com peixes. Então é complicado. Eu vou fazer aqui algumas simulações que eu pulei, né, para a gente poder conseguir terminar. Vou fazer aquela da frequência, do gráfico da frequência, quando o heterozigoto está em vantagem. Na vantagem do heterozigoto, né, o valor adaptativo vai ser máximo. Ó, foi o que eu mostrei para vocês na imagem, né? Eu carreguei aqui, ó,
o valor adaptativo máximo para os heterozigotos. Então, ao longo das gerações, independente da frequência inicial ser baixa ou alta, os valores convergem para 0,5, porque é o valor, é a frequência máxima, né, daquela média da população. O valor adaptativo médio da população, ele tem o seu equilíbrio nesse ponto 0,5. E agora, desvantagem do heterozigoto. Vamos fazer esse gráfico também. Só relembrando, hein? Então, aqui, o valor adaptativo é máximo para o homozigoto dominante, para o homozigoto recessivo, e o heterozigoto tem desvantagem. Aí, os valores vão fugir do 0,5. Olha como é o gráfico. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Alô? Sim. Eu tô. Ah, porque meu webcam deu uma parada, eu falei, ih. Então aqui, ó, a gente vê o gráfico representando quando o heterozigoto está em desvantagem. Então as frequências, elas se afastam do 0,5. Beleza. Então agora vamos para o último gráfico, que é, ó, Natural Selection, locus multialélicos. E aí, repara que quando eu abro, porque eu já mostrei para vocês tudo modificado, tudo do jeito que eu queria verificar, né? Mas quando eu abro aqui, eu preciso observar quais as frequências iniciais que estão ali. Eu quero trabalhar com a frequência inicial de A igual a 0,2, então eu preciso alterar o valor. Eu quero trabalhar com a frequência inicial de B igual a 0,3, eu tenho que mudar ali. E a frequência de C vai ser 0,5. E aí, quem vai colocar os valores aqui, que se representam os valores adaptativos, sou eu. Então, sou eu que vou vir aqui, que vou colocar que o valor adaptativo dos genes que tem o A vão ser sempre máximos. Então, se vocês forem repetir essas simulações, vocês têm que carregar aqui os dados. Ó, então já completei aqui. Todos dessa coluna são GNA. E todos dessa linha são GNA. Do meio, é onde eu não tenho A, vai ser sempre 0,9. Reparem que vocês têm que botar o ponto. Se botar vírgula, dá erro. E aí, eu vou mostrar para vocês aquele gráfico 3D, tá? O outro é um gráfico simples representando as frequências que eu mostrei no slide. Olha, esse gráfico é legal, porque ele, se você mexe com o mouse, você clica no botão do mouse, deixa eu ver, eu tô pensando qual que é, a esquerda. Clica no botão esquerdo, porque eu tô no notebook, né? Aí eu mexo no mousepad, eu aperto o botão esquerdo e mexo, ó, eu consigo mexer o gráfico. É bem legal de mostrar para o aluno, né?
Hoje em dia estão com tanta tecnologia também que eles não estão ligando muito pra gente. Eu que sou mais analógica, eu acho o máximo esse gráfico aqui. Quando eu aperto visualizar, ele está nessa posição e vocês conseguem mexer. E o interessante é ver essa variação da frequência, né? Que no tempo zero, a frequência era aquela que eu coloquei lá, 0,2 para o A, 0,3 para o B, e ao longo do tempo a frequência aumenta bastante. Deixa eu voltar na apresentação para ver se tinha mais alguma coisa que eu esqueci de falar. Isso aqui tudo eu fiz print, tá? Isso, aí eu botei aqui pra gente fazer no Populus. Então é isso, gente. Vou pedir vocês agora pra gente tirar a foto. Pra vocês ligarem o webcam. Fernando. Tatiana tá aí. Tudo bem, gente? Todo mundo pegando sol, né? Só eu que tô igual uma vela aqui. Tá bom. Kátia tá aí? Vamos tirar uma foto pra gente guardar de lembrança. Emily tá toda confortável aí com o almofadão.